Hoje eu vou mostrar para vocês a evolução do projeto da casa que eu irei construir para vender e também trazer informação do quanto eu já gastei até agora antes mesmo de assentar o primeiro tijolo no terreno. E antes de mostrar o meu projeto para você, eu quero pedir o seu apoio para ajudar com que o nosso canal continue crescendo e ajudando o máximo de pessoas possível, deixando a sua curtida aqui embaixo, se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito e ativando o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu trago todas as semanas aqui nos vídeos do canal. Bom, eu particularmente gosto de começar desenhando com as minhas próprias mãos ali para ter uma ideia do que eu preciso. Muitas pessoas podem ir direto no arquiteto, direto no engenheiro, que ele vai fazer sugestões com base naquilo que vocês precisam e te dá várias opções de planta ali. Mas o que eu pego? Papelzinho milimetrado, que nem esse daqui, coisa simples, lápis, papel e caneta, e faço desenhos, vou fazendo vários desenhos, como esses que você está vendo aqui. Notem que a área construída aqui, usando este desenho, deu aproximadamente 68 metros quadrados. Porém, na hora que você tem que descontar parede, reboco, várias informações que somente são mais factíveis para você fazer, na hora que coloca no software, essa casa passou para 79 metros quadrados. Isso sem considerar as coberturas de garagem e varanda. Foram várias idas e vindas que eu tive com o arquiteto ao longo de algumas semanas até chegar num projeto que se enquadrava dentro do meu orçamento. Isso é um ponto muito importante, porque normalmente as pessoas fazem o projeto e depois vão descobrir o quanto que vai custar. E acontece muitas vezes da pessoa ter que reduzir o tamanho da casa, ter que mexer no projeto depois que ele já está praticamente finalizado para se adequar dentro daquilo que ela pode pagar, principalmente quando você vai financiar e você tem normalmente um orçamento restrito. Então, eu definir um orçamento e depois eu construir um projeto com base neste orçamento, que é este aqui que você está vendo agora. Essa daqui é a planta baixa final da nossa casa. Então a gente tem todos os cômodos aqui separadinho, varanda, garagem, bem legal, já vou mostrar um pouco mais disso. E ela ficou com uma área total de 96 metros quadrados, considerando a área da garagem e a área da varanda também. Esse aqui é o projeto arquitetônico que nós vamos apresentar para a prefeitura, inclusive é importante você já saber aí qual que é o layout que precisa ter, que tem até engenheiro que não conhece muito bem isso daqui, porque não tem um costume de aprovar projetos na prefeitura. Mas aqui ficou a casa. Então nós temos uma suíte aqui no fundo, que é o banheiro da suíte. Nós temos um outro banheiro aqui compartilhado com os 2 quartos e também o banheiro social. Aqui é uma área de luz, tá? Porque eu preciso ter uma janela aqui e também para a gente poder colocar a lavanderia, ela ficar mais escondidinha aqui, não ficar para frente da casa. Sala de jantar com a cozinha e a sala de estar aqui. Nós colocamos também uma varanda coberta aqui com uma churrasqueira e uma garagem parcialmente coberta. E aí qual que é o legal aqui, né? A gente está falando de uma casa que tem, teoricamente, uma vaga de garagem, mas a gente pode utilizar ela como 2 vagas aqui, só colocar o carro mais para frente. E aí você coloca o outro carro aqui. Também, para quem quiser, pode colocar um 3º carro aqui nesse canto, mas nós vamos fazer uma área aberta aqui, um jardim de frente para esse janelão, para trazer um design bacana para a casa aqui, um diferencial que eu já vou falar, são vários diferenciais que a gente vai ter nesta casa. Então aqui nós temos a fachada, ela deve ficar assim, é uma fachada moderna. A cobertura tem estrutura metálica com telha tipo sanduíche, que é algo muito mais sofisticado, principalmente quando a gente fala de casas do Minha Casa Minha Vida. Ela tem uma série de benefícios, ela é muito mais resistente, ela não exige manutenção como o fibrocimento, que é o mais comum utilizado nas casas. Ela também tem uma proteção térmica, né? Tanto que ela é chamada de telha termoacústica, porque ela tanto protege de ruídos quanto do calor que vem do sol, né? A gente está falando aqui de uma região muito quente, inclusive a posição dessa casa no terreno ela foi colocada estrategicamente, porque o sol se põe aqui nessa região. Então o sol da tarde, que ele é muito quente aqui, ele fica aqui, e essa parede aqui nos fundos acaba sendo protegida pelo muro, pela casa dos vizinhos, tanto do lado esquerdo quanto dos fundos, e na parte da frente da casa e nos principais dormitórios aqui a gente vai ter o sol da manhã, que acaba deixando a casa muito mais confortável.
E aí, com isso, a gente consegue economizar muito em ar-condicionado, o conforto dentro dessa casa vai ser muito superior ao de qualquer outro imóvel que a gente tem ali naquela região. Então, esse é um dos grandes diferenciais da nossa casa. Também aqui a gente vai ter um pé direito duplo, pé direito mais alto aqui de 4 metros, e o restante da casa com 3 metros, aqui uma visão lateral. Aqui a gente consegue ver a porta grande que a gente vai ter, que é um outro diferencial. Normalmente as casas têm portinhas ali de 2 metros de largura, e dessa aqui não, ela vai ter uma porta muito maior. Aí a janelona que eu tô falando para vocês aqui na frente vai dar um destaque arquitetônico muito grande também. E junto com a telha sanduíche nós temos a estrutura metálica, que não gera manutenção, você fica décadas com essa casa aqui sem ter que fazer nenhum tipo de manutenção, não tem preocupação com cupim, não tem nenhum tipo de preocupação que estruturas convencionais de madeira também trazem para esse tipo de construção. Outro ponto que você presta atenção aqui, a porta de entrada da casa ela fica recuada para dentro da garagem. Qual que é o grande benefício aqui? A gente vai colocar uma porta de madeira. E quando a porta de madeira está muito aqui na frente, como é grande parte das casas, ou quando tem um recuo pequeno, aqui a gente está falando de um recuo de 2 metros. O que acontece? Ela está exposta a sol e chuva. Então ela vai gerar manutenção, é uma porta que vai dar problema. Muitas vezes, quando ela toma chuva, ela pode apodrecer e você tem que substituir esta porta. Então, esta aqui é uma solução que nós desenvolvemos exatamente para proteger. Nós desenvolvemos não, né? Eu utilizei como referência muitas coisas que a gente tem no mercado, mas a gente vai utilizar aqui, que é algo que poucas pessoas pensam nesse tipo de construção. A área construída também para uma casa do Minha Casa Minha Vida, que vai estar na faixa 3, né? Eu não estou falando aqui de uma casa da faixa 4, de até 400 mil reais, mas sim de uma casa que vai se enquadrar dentro da faixa 3 do programa. É uma área construída muito boa. Quem mora em cidades grandes, cidades com boas localizações, sabem que é muito caro você comprar uma casa, né, com 96 metros quadrados de área e ainda assim fazer com que ela seja comercializada dentro da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Além de vários outros aspectos visuais que eu vou mostrando para vocês ao longo da construção da casa. Agora, a pergunta que eu deixo para você colocar aqui no comentário desse vídeo é se na sua cidade você encontra casas com todos esses diferenciais e que se enquadrem dentro deste programa. Eu estou falando aqui de um imóvel totalmente novo, diferenciado, com alta qualidade e preço inferior a 350 mil reais. Então coloca aqui nos comentários que eu quero conhecer um pouquinho aí da região onde você mora. Bom, agora vamos a todos os valores que eu já investi até agora para o desenvolvimento deste projeto. E o primeiro deles, e maior até o momento, foi a compra do terreno de 50 mil reais. Eu já falei sobre isso, já mostrei para vocês que eu até paguei menos do que o dono anterior havia pago por esse terreno. Vou deixar o link para esses vídeos complementares aqui na descrição desse vídeo. E com projeto, custas cartorárias, impostos e outras taxas diversas que eu paguei até agora, a gente teve mais ou menos 10 mil reais. E eu vou mostrar todo o detalhamento sobre esse valor assim que a gente tiver a aprovação do projeto, porque a gente não sabe exatamente quanto a gente pode eventualmente precisar gastar até lá. Mas eu retomo este tema com você detalhadamente, falando das alíquotas de impostos, como calcular o valor das taxas do cartório, e a gente também tem, né, a parte de engenharia que vai fazer o acompanhamento da obra. Nós temos também a parte do registro do contrato de financiamento e também as taxas que nós vamos pagar para o financiamento para a Caixa. Então tudo isso eu vou mostrar para vocês de maneira totalmente transparente nos próximos vídeos aqui do canal. Hoje, este projeto arquitetônico que eu mostrei para vocês por último é o que nós apresentamos para a Prefeitura. Então vamos aguardar mais algumas semanas, né, talvez um mês ou dois, para que eles devolvam a aprovação desse projeto, ou eventualmente solicitem algum ajuste, e aí sim nós vamos dar entrada no processo de financiamento com a Caixa. Então, ao vivo, né, à medida que nós vamos evoluindo, eu dei entrada neste processo na semana passada, então é super recente, então a gente vai acompanhando aqui ao vivo, conforme for acontecendo, eu vou trazendo as informações para vocês aqui. E para você que quer comprar um imóvel, seja ele novo, usado, imóvel de leilão ou para construção, e não sabe por onde começar,
Nós aqui na Bragato temos uma equipe especializada para ajudar você em todo esse processo. Desde o planejamento, para garantir que você vai ter o dinheiro necessário para adquirir ou construir o seu imóvel, passando pela análise da documentação do imóvel e dos vendedores, também sabendo quais são as taxas, né? Tudo isso que eu estou pagando aqui, até mesmo antes de ter a posse do imóvel, até mesmo antes de começar a construir. Nós fazemos os cálculos para que você saiba o quanto que você vai gastar com tudo isso e, finalmente, nós damos todo o suporte necessário para que você consiga a aprovação do seu financiamento lá na frente. E o principal, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não recebemos comissões e nem fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário brasileiro. Para saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário e também no QR Code aqui em cima. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, novamente eu peço que vocês se inscrevam, deixe a sua curtida nesse vídeo e compartilhe para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.